Calorosas saudações, e aqui o nosso amigo parece que se está a recusar a voltar a Portugal. Em contrapartida, ele pode recusar-se a fazer muita coisa, mas por favor não recusem vocês meter like neste vídeo que ajuda imenso e subscrevam o canal porque estamos quase nos 50 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que eu vou estar em live no meu primeiro canal a acompanhar a grande entrevista que vai ser feita hoje ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Eu vou deixar o link da live no primeiro comentário afixado. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e podem seguir-me nas minhas redes sociais aqui em cima. O Instagram é novo, TikTok igual, sigam-me no Twitter também, o arroba é igual em todos. Ora, vamos ver porque adiantamentos na situação de Fábio Chigano que se recusa agora a voltar para Portugal. Não sei se estamos aqui a perceber. Portanto, o homem não só foge, ou melhor, não só faz todo o tipo de crimes e mais alguns, não só foge para outro país, como é internacionalmente procurado, e agora recusa-se a voltar ao país de origem. Vamos ver. Explicar. Oi, desculpem lá. Só aqui, vamos começar do início. Exato. Muito boa tarde, bem-vindos ao Primeiro Jornal. Começamos com as últimas informações sobre o caso de Fábio Loureiro após a detenção. Vai ser ouvido hoje e decidiu opor-se à extradição para Portugal. Depois do reencontro em Marrocos, a namorada do fugitivo de Val de Judeus acabou também por passar a noite na cadeia. Só um pormenor. Eu não sei até que ponto é que é mais inteligente da parte dele ele ficar lá. Porque se ele estiver a cumprir pena em Marrocos, não sei se ele continuará a cumprir a pena dos crimes que cometeu em Portugal. Não faço ideia. Nesse aspecto do tamanho do cumprimento da pena é uma coisa. Agora, acredito que as condições das prisões marroquinas e a ação policial marroquina seja significativamente pior no sentido de qualidade de vida para ele do que propriamente em Portugal. Mas não sei, pode estar relacionado com essa questão do cumprimento da pena. A Polícia Judiciária não demorou a atualizar nas redes sociais o novo estatuto de Fábio Loureiro, capturado. É o primeiro dos 5 fugitivos de Val dos Judeus a ser apanhado. No comunicado depois da detenção, a PJ explicava que tinha informação credível que indicava que o recluso estaria em Marrocos. Ao que a SIC apurou, a namorada de Fábio foi de carro até Madrid, de onde seguiu pelo aeroporto de Barajas até Casablanca. Daí, já em território marroquino, seguiu novamente de carro até Tanger ao encontro do namorado. O que não contaria era ser seguida pelo menos até ao fim do percurso pelas autoridades. Não é por nada, mas não foi a estratégia mais inteligente, sejamos honestos. Se a própria namorada era namorada dele, certamente saberia que a polícia iria estar em cima das comunicações, iria estar em cima das movimentações, das deslocações. Portanto, não era muito inteligente da parte dela ela ir ao encontro de quem estava a fugir. É assim, eu obviamente queria que o Fábio Loureiro fosse apanhado, não é essa a questão. Agora, honestamente, esperava uma cena um bocadinho mais profunda intelectualmente, digo eu, pelo menos na fuga. Deus queira, honestamente Deus queira, que todas as outras fugas, os 4 reclusos que ainda estão em fuga, sejam apanhados tão facilmente, entre aspas, como este foi, não é? Com um erro destes. A detenção de Fábio acontece depois do reencontro entre os dois, era domingo à noite. Depois da viagem até ao norte da África, a namorada acabou também a passar a noite detida, tendo sido libertada esta segunda-feira. Procurado com um mandado de detenção internacional, Fábio Chigano, como é conhecido, estava a viver em Tanger em casa de um outro português também detido. Algemado, sem oferecer resistência e sem barba, representado por um advogado marroquino, Fábio Loureiro decidiu opor-se à extradição para Portugal. Sabem uma coisa que me chateia? Neste tipo de situações, eu não acho que os países em questão têm que arcar com as responsabilidades dos criminosos de outros países. Eu estou sempre a dizer, quando é o caso português, quando nós recebemos, entre aspas, criminosos estrangeiros, eles não devem estar cá. Eu estou sempre a dizer isso. Devem ser reencaminhados para o seu país de origem. E eu aqui, para ser coerente, tenho que defender exatamente a mesma coisa. O Fábio Loureiro, ou o Fábio Chigano, ou lá como é que ele se chama, tem que ser reencaminhado imediatamente para Portugal. Marrocos já tem os seus criminosos, como todos os seus países têm, infelizmente, não tem que estar a lidar com os criminosos de outros países, neste caso não tem que lidar com criminosos portugueses. Já lhes basta o que têm no seu território nacional. Da mesma forma que os portugueses e Portugal não têm que lidar com criminosos de outros países e esses mesmos criminosos têm que ser reencaminhados para os seus países de origem. Portanto, a meu ver,
o Fábio Loureiro aqui tinha que ser imediatamente reencaminhado para Portugal. Ele até pode ser julgado ali, mas a questão é, ele é português, ele já cometeu crimes em Portugal e tem que cumprir aqui a pena também pelos crimes que cometeu. Ele não consegue estar em dois lados ao mesmo tempo. Portanto, para mim, nem sequer havia questão. Serve para um lado, dos criminosos estrangeiros que estão em Portugal, serve para o outro, dos criminosos portugueses que estão no estrangeiro e têm que regressar imediatamente a Portugal. Os outros países não têm que levar com o nosso, ou com aqueles que se comportam mal de um ponto de vista civil, como devem imaginar. Condenado pelos crimes de rapto, tráfico de droga, associação criminosa e roubo à mão armada, já tinha cumprido 10 dos 25 anos a que estava condenado, a pena máxima no sistema português. A fuga da prisão pode custar-lhe nova condenação e mais tempo de cadeia. A limitação dos 25 anos acaba por ser extraordinariamente ultrapassada, para lá dito assim, porque senão sairia impune qualquer tipo de crime. Não estamos a falar de cúmulo jurídico, estamos a falar de uma decisão que já foi transitada em julgado, que já estava transitada em julgado, é um crime novo. E há aqui não um cúmulo, mas uma sucessão. Ele será julgado por este novo crime e ser-lhe aplicada a pena que cumprirá após cumprimento desta primeira pena de 25 anos. Portanto, pelo que eu percebi, vai haver uma acumulação. Ele diz que não é, o senhor aqui diz que não é uma acumulação, mas é uma sucessão, mas funciona como se fosse, não é? Acho que, ou seja, de um ponto de vista prático, acaba por ser acumulativa, porque ele só irá cumprir esta pena da fuga da prisão após cumprir as outras penas todas que já estava a cumprir. Portanto, eu compreendo a diferenciação do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático acaba por ser a mesma coisa, não é? Portanto, ele vai lá estar mais do que 25 anos, não é? Mas eu pensava que em Portugal isso não era possível. Pensava eu. A não ser que, enfim, haja esta diferenciação aqui, que se calhar é possível. Mas mais uma razão para a prisão perpétua ser equacionada. Enfim, não estou a comparar uma fuga de prisão ou crimes mais graves, como a prática do terror ou assassinatos e etc. Por acaso não sei se ele cometeu assassinatos ou não, mas enfim, matar alguém é sempre pior do que fugir da prisão. Acho que concordamos que tirar a vida de alguém acho que é o pior crime que pode existir. Mas nesses casos mais graves, efetivamente, aí facilitava muita coisa e não tínhamos estas diferenciações muito específicas por causa do compasso ou limitação jurídica dos tais 25 anos, não é? E é uma coisa perfeitamente normal. Eu acho que toda a gente concorda que em crimes graves, tirando alguma classe política, toda a gente concorda que em alguns crimes graves, enfim, é o que tem que ser. Há pessoas que não têm mesmo a capacidade de se reinserir em sociedade. Daí eu também ser a favor da prisão perpétua revogável, ou seja, de 20 em 20 anos ou de 20 em 25 anos, 25 a 25 anos, faz-se uma avaliação para ver se a pessoa pode estar apta novamente na sociedade. Se estiver porreiro, volta, se não, mantém-se presa. A Operação Retorno envolveu uma colaboração entre autoridades marroquinas, espanholas e portuguesas. No caso da extradição se concretizar e Fábio regressar a Portugal, deverá ser levado para a prisão de alta segurança de Monsanto, não voltando a Val dos Judeus. Em fuga, agora há mais de um mês, permanecem um outro português, Fernando Ferreira, um britânico, um georgiano e um argentino. Voltamos à velha questão. Estão aqui os estrangeiros, não é? Eu honestamente não sei fazer o que nas prisões portuguesas. Deviam ser imediatamente reencaminhados para os seus países. E só um pormenor. O Fernando Ferreira tem a alcunha de Fernando Careca, não é? Que é aquela velha história que já tínhamos mencionado também no dia de ontem, em que é o Fábio Cigano e o Fernando Careca. Isto quase que parece um filme de animação. E estão aqui os dois. Eu acho que este aqui é o Fernando Careca com o Fábio Cigano. É um e o outro. Portanto, enfim. Isto para dizer... houve manifestações também à porta da prisão de Val dos Judeus e, efetivamente, é preciso uma mudança significativa naquilo que são a qualidade laboral dos guardas prisionais. O mais surreal foi, eu não sei se viram esse vídeo, estava um dos guardas prisionais, já não sei se era o presidente do sindicato ou não, mas enfim, era alguém ligado à profissão de guarda prisional a dizer: estão a ver estas pessoas a passarem aqui com os carrinhos e não sei o que, eram os carrinhos de carga. Estão a ver? São reclusos que andam aqui à vontade. E hoje estão aqui a passar carrinhas a controlar porque estão aqui as câmaras da televisão. Porque se vocês não estivessem cá, nem sequer cá apareciam. No caso, as carrinhas. Portanto, a situação, como devem imaginar, é tudo menos simpática. Aliás, é particularmente problemática. Portanto, é preciso uma reestruturação muitíssimo grande. A fuga já foi há mais de um mês. Hoje é dia 8, foi no dia 7 de setembro, acho eu. Portanto, era bom que já houvesse, pelo menos, uma comunicação geral da auditoria que está a ser feita aos estabelecimentos prisionais por parte do Ministério da Justiça. Acho que isso era importantíssimo.
Pelo menos, enfim, para pôr a par. Eu compreendo que as auditorias sejam longas, demoram o seu tempo, mas era importante manter a população informada, dada a relevância do tópico. Em todo o caso, digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, as minhas redes sociais aqui. E relembro que hoje às 9h30, 10 horas, vamos entrar em direto para analisar a entrevista do Luís Montenegro, que será a primeira entrevista que ele dá depois de ter sido eleito Primeiro-Ministro. Está o link no comentário afixado, vão lá, deixem também um like, essas coisas todas. E ficamos por aqui, como é habitual, meus amigos. Cultivem-se e até à próxima.